Olá, eu vou falar para vocês de como você, artesão, artesã, pode alavancar o seu negócio. O meu nome é Fernando Dantas e eu vou estar com vocês agora nesse processo. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem é o artesão brasileiro? Então, de acordo com dados, 77% dos artesãos são do sexo feminino. Então, nós temos 77% do sexo feminino, pessoal. Isso é muito importante. E qual é a idade média dessas artesãs que estão aí nos contribuindo para essas peças, essas artes maravilhosas? Nós temos aí uma faixa etária de 40 a 64 anos, predominantemente de artesãs que estão aí no trabalho fazendo essas artes maravilhosas. Sendo que a sua maior parte é representada por mulheres de 50 a 64 anos. A segunda maior parte são artesãs de 40 a 49 anos. Qual o perfil dessas artesãs relacionado ao estado civil delas? Então nós vamos ter aí 60% são casadas, com a segunda maior parte representada por 21% aí de solteiras, e o restante nós temos aí união estável, viúvas e separadas. E aí nós perguntamos, né, qual o percentual que já fizeram algum tipo de capacitação relacionada à sua escolaridade. Então nós vamos ter aí 2 em cada 3 artesãs já realizaram algum curso. Isso representa em torno de 66% que receberam algum tipo de consultoria, alguma capacitação, algum treinamento, sendo que a sua maior parte aí é representada por pessoas que têm aí em torno de 82% com uma pós-graduação. Qual a proporção desses artesãos que atuam em atividades há mais de 10 anos? Esse grupo aí é representado com, há mais de 10 anos, 72% desta população já trabalham com artesanato há mais de 10 anos. Então vocês vão perceber que nós temos peças maravilhosas, produzidas com pessoas que são realmente imbuídas de entregar uma peça, uma arte para nós que estamos aí querendo, né, trazer para as nossas casas, para as nossas vidas. E o empreendedor brasileiro? Então eu quero fazer com vocês aí um contraponto entre a artesã, o artesão, e o empreendedor brasileiro. 34,5% dessa população sonham em ter um próprio negócio. 70,1% encontram-se na faixa etária acima dos 30 anos. 70% montam o seu negócio por necessidade. E isso é muito importante a gente trazer agora para a luz do momento que nós estamos vivendo, que após pandemia surgiram várias iniciativas de abertura de negócios por necessidade. Nós estamos vindo aqui para mostrar para vocês que nós queremos apoiar vocês nesse processo de melhoria do negócio de vocês. E 30% montam o seu negócio por oportunidade. Então eles percebem determinadas oportunidades de geração de novos negócios e vão lá, fazem um plano de negócio, têm o acesso ao Sebrae e o Sebrae apoia com desígnio dessas consultorias, desse trabalho que é feito junto ao artesão. Quais são os tipos então de empreendedores que nós temos hoje no Brasil? Nós temos os empreendedores de negócios, os intraempreendedores, que são aqueles que já empreendem dentro do negócio que eles trabalham, que eles já geram. Nós temos os empreendedores sociais e temos também uma categoria classificada aí como artesãos. E por que não dizer que os artesãos também são empreendedores? E empreendedores, nós temos vários empreendedores artesãos por necessidade e vários artesãos por oportunidade. É importante salientar que os artesãos, geralmente quando começam um negócio, estão trabalhando em alguma coisa. Então eles começam com essa veia empreendedora dentro do seu negócio, às vezes fazendo uma bijuteria, às vezes fazendo um quadro, às vezes fazendo uma bolsa, às vezes fazendo uma pintura. E a partir do momento onde os colegas do trabalho percebem que é uma peça bacana, eles começam a fazer isso como uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda, no decorrer do tempo, ela passa a ser a primeira fonte de renda e eles deixam aquele negócio, um trabalho,
que eles têm e passam então a empreender no artesanato. E aí eu trago para vocês 10 fatores chaves para aprimorar a sua atuação como artesão. A primeira delas é a comercialização. Então, quando a gente fala de comercialização, é importante que você aprenda a saber negociar em diferentes canais de comunicação. Um desses canais, que é muito bom, é a internet. E quando a gente fala de internet, nós temos alguns canais aí, nós temos o Portal do Artesão, que é do governo federal, nós temos um portal dentro do Mercado Livre, que é um portal muito bacana relacionado só ao artesão. Nós temos aí também várias iniciativas bacanas, que é dentro do Facebook, onde as pessoas podem criar lojas legais das suas peças ali no Facebook, que você não vai precisar de gastar com nada, você já cria sua loja e você já pode ali ter um canal bacana de comunicação. E um outro lugar também que nós temos percebido que os artesãos têm comercializado muito é dentro do Instagram. Então, dentro do Instagram, é muito interessante que você tem outras possibilidades relacionadas à comercialização da sua peça. E agora, uma novidade, que são as lojas que as pessoas têm criado de forma muito bacana, com catálogos ali dentro do WhatsApp. As pessoas podem criam suas contas comerciais dentro do WhatsApp, criam seus catálogos e a partir ali do WhatsApp pode começar a comercializar. E o legal do WhatsApp é que você, além de poder comercializar, você também já pode receber Pix pelo WhatsApp. Segundo, a segunda fator-chave, né? Embalagens para transporte. Então não adianta nada você ter aquela melhor peça, aquela melhor arte, se você não tiver uma boa embalagem para transportar isso. E nós sabemos que em determinados movimentos de transporte, a sua embalagem ela pode sofrer alterações. Então procure sempre uma transportadora e uma embalagem que ela não sofra com esse transporte para que chegue na mão do seu cliente de uma forma bacana, que ele vai chegar e vai falar assim, uau, que legal. Que legal que, olha só, além da peça que eu tenho dentro da embalagem, a embalagem já veio já preparada para não ter esse problema. Terceiro, logística. Então, se preocupe também com esse processo de logística. Quanto mais rápido você entregar a sua peça, mais satisfeito o seu cliente estará. Então, se você vende, ou se você venderá o seu produto hoje pela internet, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, no Mercado Livre, ou até no portal do artesão, é importante que você se preocupe com esse processo de logística. Quanto tempo você vai levar para até aquela peça que foi vendida por você seja entregue para o seu cliente? Por que isso? Porque ele pode, se demorar muito, ele pode deixar essa peça de lado, pode pedir o dinheiro de volta e aí você vai ficar com prejuízo na sua logística, você vai ficar com prejuízo da não venda. Então se preocupe com isso. Quarto, gestão. Por que gestão? Gestão é super importante porque você precisa saber qual o custo de produção da sua mercadoria, da sua peça. Quando você fala, nós falamos em gestão, é importante você entender que quanto é que você vai estar gastando com a matéria-prima, quanto você está gastando de água, luz, aluguel, uma série de coisas e quanto é que você vai estar gastando também com esse transporte, com essa série de outras coisas. Quinto fator-chave, certificação dos produtos. Então essa certificação dos produtos ela é muito importante e nós vamos ter canais para você poder buscar essa certificação. A primeira delas é referente ao requisito de autenticidade. Então seja autêntico, tente não copiar muito, tente fazer a sua peça de uma forma diferenciada, uma peça autêntica. Segundo, qualidade técnica. Não adianta nada você ser um artesão que faz uma melhor peça, mas se você não tem uma qualidade técnica. Então se capacite, tá, para que você possa ter uma qualidade técnica no seu produto. Quando a gente fala de qualidade técnica, é importante salientar, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas existem algumas folhas de cerrado, e aqui no Cerrado brasileiro, né, aqui na nossa região centro-oeste, nós temos uma artesã que ela
ela pega algumas folhas de árvores, deixa ela secar, trabalha com essa folha, e essa folha depois ela dá um banho de ouro nessa folha e ela gera uma joia folheada a ouro, mas assim, com base em uma folha que ela pegou. Depois, qualidade formal e estética. Essa qualidade formal e estética não adianta você ter a qualidade técnica, uma autenticidade, se você não tiver esta qualidade formal e estética. E quando a gente fala qualidade formal e estética, é a legalização do seu negócio. Ter um CNPJ, para que você possa, né, comercializar, emitir nota, nem que seja um CNPJ por microempreendedor individual. E isso é uma dica muito importante, porque você vai estar assegurado pelo INSS, caso alguma coisa aconteça com você, e você também poderá gerar nota fiscal, você poderá contratar uma máquina de débito e crédito para você poder vender também a sua peça com meios digitais. Representatividade da cultura regional. Isso é muito importante, porque não adianta, imagine você está aqui no Centro-Oeste e você faz uma peça que é característica do sul do país, uma peça que é característica do Nordeste. Não tem muito a ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artesanato ele tem muito a ver com turismo. Então quem muito compra as peças do artesanato são os turistas que vêm para a sua região. A maior parte das suas vendas são feitas por turistas. É lógico que o comércio local também consome muito artesanato, mas isso é consumido em feiras, é consumido em eventos. Agora, geralmente, boa parte desse artesanato que você vai comercializar, ele é feito para turistas. Tá? Isso tem uma representatividade em torno de 65%. Os outros 35% são do comércio local. Então, cuidado muito com essa representatividade da cultura regional. Adequação ambiental e social no processo de produção. Isso é muito bacana, não degradar o meio ambiente. Como eu dizia para vocês, aquela folhinha, aquela artesã que trabalha com a folhinha, que ela dá um banho de ouro e aquela peça, ela comercializa não como uma peça de artesanato, mas como uma joia. Na realidade ela está fazendo artesanato, mas ela está preocupada também com o meio ambiente. Ela não pega qualquer folha, ela chega lá, pega a folha que tem a melhor qualidade e as outras que não têm qualidade, ela deixa ali no meio ambiente, não degradando o meio ambiente. O processo de produção também tem que ser um processo de produção limpo, preocupado muitas vezes com o que você vai deixar de dejetos para a natureza. Então se preocupe com isso. 6. A sexto fator-chave é o processo produtivo. Então é muito importante você estimular esse processo por meios de ações de melhoria. O que são essas ações de melhoria? É se preocupar com a prevenção de perdas, se preocupar com correção, com recorreções, entendeu? Porque muitas vezes você faz uma peça, você leva ela para uma feira e ela sofre determinado processo de erro e você vai ter que refazer. Então esse processo produtivo, ele é muito importante, porque você vai deixar de ter o retrabalho e a sua peça vai ficar uma peça com mais qualidade e com menos custos para você, que o retrabalho também gera um custo. Acesso ao mercado, eu já falei aqui para vocês que o acesso ao mercado, principalmente o mercado digital, é uma coisa super importante. Lógico, participar de feiras, ter a sua banca, mas participar do mercado digital, seja lá no portal do artesanato, seja no Mercado Livre, seja no Facebook, no Instagram e até no WhatsApp, são fatores primordiais para que você consiga almejar um crescimento nas suas vendas com as suas peças. 8º, trabalhar em rede. Nada adianta você fazer uma peça se você não faz benchmarking com outras pessoas, com os outros artesãos que produzem peças parecidas com a sua. Então vamos dar um exemplo. Artesãos que trabalham com peças de bijuteria, aquelas peças bonitas para mulheres, brincos, colares, pulseiras. Essas peças, isso nós sabemos que é produzido no Brasil inteiro. Então por que não fazer benchmarking? Tá? O que é a palavra benchmarking? A palavra benchmarking é você
conhecer em outros locais, por exemplo, no Amazonas, no Nordeste, no Sul do país e até aqui no Centro-Oeste, pessoas que trabalham próximo à produção do produto que você produz, entendeu? Para identificar as melhores práticas de produção disso. Identificar não é copiar, tá? Fazer benchmark não é copiar. É importante que você entenda como é que é o processo produtivo, para que você consiga, nesse sentido, trazer características importantes daquele processo de produção e trazer para o seu processo produtivo. Então, trabalhar em rede, identificar na sua região onde você produz, quem são os artesãos que fabricam peças parecidas com a sua, para que você consiga fazer o melhor trabalho. Nono, fator-chave, equipe de trabalho. Muitas vezes nós sabemos que o artesão ele é muito sozinho, mas no decorrer do tempo, esses artesãos que já têm aí mais de 10 anos fabricando peças, nós sabemos que ele sempre coloca uma filha, um filho, um marido, pessoas próximas para trabalhar com ele. Então essa equipe que vai trabalhar com você, é importante que ela também seja uma equipe treinada, uma equipe capacitada, para que consiga produzir as melhores peças para entregar. E décimo, foco direcionador dos negócios. Quando nós falamos de foco direcionador dos negócios, nós estamos identificando, é importante você identificar a satisfação do seu cliente, é o chamado pós-venda. Será que o seu cliente, pós receber a sua peça, ele ficou satisfeito com aquela peça que ele adquiriu? Então, fica a dica para vocês, tá? Fazer uma pesquisa pós-venda com aquele cliente que você comercializou a sua peça. E então alguns sites importantes que eu já falei para vocês aqui, vocês vão perceber que nós temos aqui o portal de empresas e negócios chamado Portal do Artesanato Brasileiro, que é um portal do governo federal, que vocês podem entrar lá, verificar informações sobre o cadastro de você como artesão, participar de feiras, divulgação de feiras e participação de feiras. Nós temos um canal aí também chamado a Loja de Artesanato Brasileiro, uma loja oficial do artesanato brasileiro, que é dentro do Mercado Livre, que você pode cadastrar as suas peças lá. Então vai ser um canal único, você não vai estar, por exemplo, chegou no Mercado Livre, você cadastrou a tua peça, então fica lá perdido, você sozinho. Não, então existe já esse canal que você pode cadastrar a tua peça nesse canal no Mercado Livre e participar junto com outros artesãos da venda dos seus produtos. Isso é bacana porque aumenta a classificação do seu produto e você consegue vender mais por esse canal. E, por último, eu tenho um canal aqui também chamado Revista do Artesanato, que fica um canal dentro, um grupo dentro do Facebook, uma página dentro do Facebook, que você também pode participar, que ali você vai ter revistas, dicas, você vai ter processos de produção ali de determinadas peças, determinados artigos, que muitas vezes você não encontra em qualquer lugar. Então fica a dica para vocês desses três. E por último, eu deixo aqui com vocês uma dica de uma ferramenta muito bacana, que é o chamado Canvas do Artesanato. Então vai ser posicionado aqui para vocês nessa apresentação, esse Canvas. Então como é que nós começamos com esse Canvas? Isso aqui você pode pegar, imprime no tamanho A1 ou A0 numa folha grande, coloca numa parede e você vai começar a trabalhar com post-its. Esses post-its você vai definir primeiro, né? O primeiro campo, e eu deixei ali para você ali quais são a regra de preenchimento disso. Então, primeiro, você vai definir o seu cliente. Qual é o cliente que você quer vender a sua peça? Imagine você que você trabalha com bijuteria, o seu público vai ser do sexo feminino. Agora, se você trabalha com joia, qual é o público? É um público feminino, mas de uma classe social, com poder aquisitivo melhor, tá? Que você está trabalhando com uma peça mais cara. Se você vai trabalhar com bolsas, se você vai trabalhar com batuque. Dia desses eu fui na feira de artesanato que nós temos aqui na Torre de TV em Brasília, e para fazer um benchmark com os artesãos ali. Então eu percebi ali que nós tínhamos artesãos ali que começou na feira quando era lá na torre e depois migrou para a feira e hoje continua produzindo ali abadás, continua produzindo batuques com couro, e você percebe que aquele artesão ali, eu perguntei quanto tempo ele demorava para produzir um tambor, por exemplo. Ele pegou e falou assim: olha, seu Fernando, geralmente eu demoro ali
vai depender do couro, do curtimento do couro. E para quem que você vende isso daqui? Falei assim, olha, geralmente é mais para o público masculino. Por quê? O público masculino, eles gostam muito desse batuque. Já o público feminino, ele compra outra coisa minha. Então, olha só, ele já tem definido os dois públicos dele, que é o masculino e o feminino. Só que o masculino dele, ele tem determinado que é geralmente dos 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos. Tá? Que é o público que ele mais vende. Então, defina bem o seu cliente. Segundo, desenvolva um produto que emocione o seu cliente. Então não adianta nada você produzir uma peça de bijuteria que você não vai emocionar o seu cliente. A pessoa que vai comprar, por exemplo, uma peça de bijuteria, uma bolsa, uma pintura, uma rede, uma peça de crochê, de tricô, ela precisa de ter emoção. Então o artesão ele trabalha também muito com produto versus a emoção. Tá? É muito importante quando você identificar isso, o que na sua peça você vai emocionar o seu cliente. Tá? Então isso é outro fator importante. Terceiro, identifique a oferta do produto que você quer vender. Se você vai vender no Facebook, como que vai ser a oferta do produto que você vai comercializar? Se você vai vender pelo Instagram, qual tipo de oferta? Se você vai vender pelo WhatsApp, qual tipo de oferta que você vai utilizar para você vender melhor a sua peça? Quarto, melhorar o seu processo de produção. Então, quando eu falava anteriormente ali, ter uma equipe treinada e capacitada, tá, com processos adequados, eu estou falando na melhoria do processo. Então, como é que você vai melhorar esse processo? O que você vai precisar de melhorar para o seu processo? Vai ser uma capacitação, vai ser um treinamento, vai ser um curso que você vai fazer relacionado ao processo produtivo, um curso relacionado a custos, como que você vai identificar os custos da sua peça para você ter uma margem de lucro na tua peça. Quinto, agregue valor. Então, quando eu falava lá da embalagem, tá, da logística, eu estava falando de agregação de valor. Então, imagine você vendendo uma peça pela internet, seja a peça que você produza, que quando você, ao invés de você colocar numa sacolinha, numa embalagem dos correios simples, eu sei que custa muito mais barato, mas invista também na embalagem do seu produto. Porque muitas vezes a embalagem do seu produto, quando o cliente recebe aquela embalagem pelos correios ou por uma transportadora, ele vai chegar e falar assim, olha, que legal, ele tem que falar uau, entendeu? Ele tem que falar assim, uau. Se ele recebe aquela embalagem, imagina quando ele abrir, então você vai estar superando as expectativas do seu cliente e com isso você vai aumentar a geração de receitas para a sua empresa. Então é muito importante você agregar valor. Depois nós temos ali capacitação, eu já falava assim de capacitação para vocês, treinamento, então é muito importante você identificar quais capacitações você virá fazer. Não é só capacitação em qualidade, mas capacitação também em redes sociais, qualificação também em vendas pela internet, qualificação também em redes sociais, tá? Qualificação em marketing, para você identificar o que você precisa para gerar o melhor produto para o seu cliente. Sétimo, divulgue o seu produto. E divulgar o seu produto, você tanto faz, você divulgar de uma forma presencial, com panfletos, mas assim, nós sabemos que hoje, depois da pandemia, várias pessoas começaram a migrar para a internet. Então aprenda a divulgar melhor o seu produto, seja no Instagram, seja no próprio WhatsApp, criando o seu catálogo, seja no Facebook, seja numa página na internet ou num blog. Tá? Falou assim, mas eu não sei por onde começar. Bom, então o Sebrae tem a ferramenta ideal para que você possa se capacitar e aprender a divulgar melhor o seu produto. Depois nós temos ali, tenha uma estrutura de custos, saiba o que você gasta. Se você gasta com gás, se você gasta com energia, se você gasta água, saiba identificar quanto que isto representa na geração da sua peça. Então, se eu vou criar, por exemplo, uma peça que seja pequena, mas que ela tenha uma representatividade, quanto é que custa produzir aquela peça pequena? Se você vai produzir uma bolsa, um quadro, um batuque, uma rede, quanto representa esses custos? Aluguel, água, luz, telefone, transporte. Saiba identificar para que você
consiga diluir isso na quantidade de peças que você consiga ter também retorno sobre esse investimento. E por último, comercialize o seu produto de modo justo, não ficando oneroso para quem vai comprar e também não ficando oneroso para você. Que muitas vezes nós sabemos que a gente produz uma peça, às vezes aquela peça que nós fazemos, ela deve ter um valor agregado, mas muitas vezes você não consegue vender porque você colocou o valor agregado demais. Então tente adequar a sua margem de lucro nesta peça que você irá comercializar para que você tenha um produto com preço justo. Qual é o público, então, que o Sebrae atende? Eu quero falar um pouquinho desse público. O Sebrae, ele atende o público aquele que pensa em abrir um negócio próprio e quem já tem um negócio. Aquele público que pensa em abrir um negócio próprio é aquele público que ainda não abriu. Então, lá no início da minha fala, eu falava assim dos empreendedores por necessidade. Boa parte desses empreendedores por necessidade não procuram o Sebrae e iniciam um negócio porque viu alguém iniciando. Quando a gente fala necessidade, é necessidade de quê? De subsistência. Então, nessa pandemia, por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas perderam sua fonte de receita, os seus salários, eram empregados, perderam o emprego, e aquele dinheiro que sobrou ali, ele foi investir em alguma coisa. Né? E você, artesão, que pegou esse dinheiro e começou a investir em alguma coisa, procure o Sebrae. O Sebrae terá uma consultoria que lhe auxiliará para que você não venha a quebrar. Né? O Sebrae quer que você realmente pegue o teu negócio, mesmo começando por necessidade, que você passe a encontrar oportunidades no seu negócio. E lá na frente você vai ter o apoio do Sebrae, tá? Depois que você abrir o teu negócio, tá? Que você vai ter uma trilha aí que nós vamos falar de atendimentos que o Sebrae terá com você. Então, o Sebrae também tem, né, um público que ele atende, quem quer ir mais longe. Né? Se você começou o teu negócio hoje e você não quer ficar assim, vou trabalhar com esse negócio aqui 2 anos, não. A gente sabe que quando você abre um negócio, você vai sempre querer chegar na sua vida lá no futuro com aquele negócio. Então, o Sebrae tem soluções para empresas que já estão consolidadas no mercado, mas que não querem estacionar nos seus negócios. O Sebrae também atende aquelas pessoas quem acredita na força da união. Então, o Sebrae também acredita nessa força da união. Tá? Quanto mais pessoas estiverem unidas, o Sebrae estará aí para atender vocês nesse processo. Então, ele se incentiva a cooperação entre empresas e empreendedores. Quem busca a formalização do seu negócio. Então, se você ainda não tem um CNPJ, procure o Sebrae, procure o Balcão Sebrae, que o Sebrae poderá lhe ajudar nesse processo de formalização do seu negócio. Seja uma MEI, seja um CNPJ, o Sebrae está aqui para apoiar você nisso. Como que o Sebrae atua, por exemplo? Nós temos aí um circuito empreendedor que é uma solução que o Sebrae tem, uma solução certa para o seu negócio. Você pode encontrar isso daí no endereço www.lojasebraedf.com.br ou através do número 0800 570 0800. Nós temos os cursos online do Sebrae. Nós temos cursos ali voltados para tecnologia, cursos voltados para empreendedorismo, cursos voltados para redes sociais, cursos voltados para vendas, cursos voltados para uma série de coisas. Então você pode entrar ali dentro da loja do Sebrae também, que você vai encontrar uma série de cursos gratuitos que você poderá se beneficiar. Nós temos também as consultorias que o Sebrae atende para a geração de novos negócios. Então, nós temos a linha do Sebrae Tech, que são consultorias voltadas bem com especificidades para o seu negócio. Também você pode entrar lá em contato com o Sebrae através do 0800 570 0800 e se informar melhor. O Sebrae está nas redes sociais através do Facebook, através do Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Então fale com o Sebrae, esclareça suas dúvidas com o Sebrae. E no Sebrae DF nós temos aqui então o www.df.sebrae.com.br. Bom, é uma grande satisfação ter passado um pouco dessa fala minha aqui para vocês. Eu deixo uma fala final de um grande empreendedor internacional que todos conhecemos, que foi Henry Ford, que ele dizia o seguinte: quando tudo parecer estar contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento e não com a ajuda dele. Bom,
Meu muito obrigado. Eu quero falar com vocês agora sobre um prêmio que acabou de ser lançado em Brasília, que é o Prêmio Brasília de Artesanato. Vocês vão ficar com um endereço que vai estar passando aqui na tela para vocês, com todas as dicas que vocês vão precisar para... Se você já tem uma peça e quer se inscrever, inscrever a tua peça para participar, vai ficar um endereço aqui embaixo, que você poderá entrar, fazer o seu cadastro e participar dessa premiação aí, que vai ser muito bacana e tem muito a engrandecer. Só de você estar trabalhando em rede, estar vendo quem está participando, gente, não fique fora dessa. Meu muito obrigado e nos vemos em breve. Um abraço.